porque a verdade é a seguinte, né? Existe um grande mito da ideia, parece que tem que ter a ideia genial, e não é isso. Na realidade, o que vale é a capacidade de execução, de transformar aquela ideia, aquela oportunidade que você enxergou em algo concreto. Acho que isso que diferencia os melhores empreendedores. Olá para você que vive o mundo das startups, está no ar o Remessa Talks, uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aporte de capitais. Eu sou o Rui Gonçalves e o meu convidado de hoje é Cássio Espina, fundador da Anjos do Brasil e da Altivia Ventures. O Cássio atua em duas frentes. Na primeira, ele lidera o Anjos do Brasil, um grupo responsável por fazer o primeiro aporte da vida de uma startup. O investimento anjo permite a esses novos negócios, muitas vezes que não passam de uma ideia ou de uma apresentação em PowerPoint, dar início ao projeto. E na segunda frente, por meio da Altivia, ele assessora nos investimentos em diferentes estágios de maturidade dessas empresas. E antes de começar esse papo, eu quero te lembrar de curtir nosso canal e ativar o sininho para receber em primeira mão os nossos novos conteúdos do Remessa Talks, que vão ao ar todas as quintas-feiras. Recado dado, roda a vinheta. Começa agora o Remessa Talks, a websérie da Remessa Online sobre o mundo dos negócios das startups. Cássio, obrigado, um prazer estar com você aqui. E eu queria já começar perguntando para você qual é a vocação, como é que é a vocação de ser anjo, né? É alguém muito especial mesmo para essas empresas logo no início aí das suas fases de desenvolvimento e crescimento? Obrigado, bem-vindo. Obrigado, Rui. Prazer estar aqui com você, compartilhando um pouco aí da experiência e conhecimento acumulado esses anos. Bom, o anjo, não sei se é muito especial, eu acho que ele é importante, sem dúvida, né? Até tem um estudo da OCDE que mapeou em mais de 20 países, mostrando que o papel do investidor anjo é muito relevante, que ele faz muita diferença em termos de aumentar a taxa de sucesso e acelerar o crescimento das startups. Então, sem dúvida nenhuma, é um papel relevante que pode ajudar as startups a irem para o próximo estágio de crescimento delas. É isso que a gente busca fazer sempre. Qualquer um pode ser um anjo ou tem que ter uma vocação toda especial? Não, qualquer pessoa, acho claro, é importante ter uma experiência profissional acumulada, né? Seja como empreendedor, seja como executivo, ou mesmo até profissionais liberais. Mas usar todo esse conhecimento acumulado que é o que vai fazer a diferença para esse empreendedor que está no começo da sua jornada. Eu acho que basicamente isso, claro, tem algum capital, né? Eu digo, o investidor anjo não é um multimilionário. É alguém, claro, que tem algum patrimônio que pode reservar aí 10% do patrimônio que ele tem para poder ajudar essas startups também aportando capital. Agora, para ser o anjo, você falou que tem que ter algum capital e tem que ter alguma experiência, de preferência que tenha os dois, né? Qual é essa experiência? Você falou aí de atuar como empreendedor. Por que precisa disso? Para poder avaliar o negócio ou para poder auxiliar o negócio nesses primeiros passos? É muito para poder auxiliar os empreendedores, né? Eu digo assim, nada melhor do que você ter, né, experiência vivida, né? Aquilo que você já fez, que você tem, né? Enfim, passou por aquilo, né? Porque a teoria, claro, ela é importante, ela dá as bases para todo mundo, mas a gente sabe que só no dia a dia é que a gente, né, vai acumulando um conhecimento que faz a diferença para aquele empreendedor que está no começo da sua jornada e que muitas vezes não passou por certos desafios. Então, eu diria assim, a gente diz em média que a pessoa tem pelo menos uns 10 anos de experiência profissional. Eu digo, quanto mais, melhor, né? Obviamente, sempre uma cabeça muito aberta. Uma cabeça aberta também para ver novas coisas, né? Saber que podem ser feitas coisas de formas diferentes do que até ele mesmo tenha feito, porque o objetivo, como eu falei, é agregar, né? Não se você se prende muito também a modelos muito enrijecidos, você obviamente não vai estar disposto a investir em startups. Então, essa combinação de fatores, essa abertura de olhar novas coisas, mas ao tempo a experiência de poder agregar isso para os empreendedores. Eu imagino que deve ter uma quantidade gigantesca de startups querendo o primeiro aporte aí do investidor anjo para iniciar seus projetos. Como é que está esse mercado no Brasil? Está crescendo muito o número dessas novas startups? Como é que está a qualidade desses projetos que estão sendo apresentados? Conta para a gente qual que é aí a visão de um anjo que é procurado aí por novos empreendedores. Evoluiu muito, né? Eu comecei a investir em startup, né, como investidor anjo em 2010, mais ou menos, e de lá para cá, né, nesses mais de 10 anos aí que eu tenho seguido essa jornada, é bacana de ver quanto evoluiu, né, tanto em termos de quantidade quanto em termos de qualidade, né? A gente faz empreendedores mais bem preparados, né, enfim, desenvolvendo negócios que são mais estruturados, com uma visão clara de como gerar realmente valor para os seus clientes.
Eu acho que é isso que a gente busca com o investidor anjo, né? Ver realmente soluções efetivas que resolvam, né, que a gente chama de grandes problemas ou atendam grandes oportunidades. E a gente tem visto, sim, né, as startups evoluindo muito. A gente vê hoje, né, os unicórnios, né, as famosas aí, startups que valem mais que $1 bilhão no Brasil se disseminando, né, mostra justamente o estágio de maturidade. E temos muitos novos empreendedores começando a sua jornada também, e novamente com boa experiência. Agora, é claro, ainda temos um chão muito grande, né? O Brasil começou atrasado nessa jornada. Então, quando a gente compara, né, internacionalmente, a gente tem, sim, que muito ainda evoluir, muito expandir pelo potencial que a nossa própria economia tem. O ambiente acadêmico é um ambiente hoje no Brasil que estimula esses jovens empreendedores a desenvolver e criar esses negócios que fazem as coisas de um jeito diferente para solucionar grandes problemas. Você acredita que o ambiente acadêmico é um local, aí, um terreno fértil para você estimular o crescimento desses novos empreendedores? Sem dúvida, né? As universidades, elas são muito importantes no papel da formação de potenciais novos empreendedores, né? E atualmente elas estão já olhando com mais atenção nisso, né? Eu lembro quando eu comecei a falar 10 anos atrás, ou mesmo quando eu, né, me formei, naquela época não existia nada nessa área de empreendedorismo, né? E hoje em dia não, você já vê muitas universidades, muitas faculdades criando seus centros de empreendedorismo, alguns ministrando matérias relacionadas a empreendedorismo. Então isso é uma evolução muito grande, porque realmente são os nascedouros, né? Acho que são nascedores de potenciais novos empreendedores que possam ser muito diferenciados. Se você pegar, né, várias universidades de referência americanas, você pega Stanford, o MIT, enfim, essas você vai ver que elas fomentam muito o empreendedorismo. E o Brasil está seguindo essa linha, cada vez mais. É claro que, como eu falei, ainda a gente tem aí um atraso, um gap que a gente tem que correr muito para chegar num patamar que eu entendo que seria o patamar apropriado para o nosso país. E com relação aos negócios, quando esses PowerPoints chegam até vocês, eles já têm uma cara de um negócio mesmo que vai ser estruturado, que tem condições de ser colocado em prática? Ou vocês olham e falam assim, cara, isso daqui é só um rascunho, volta, refaz e volta aqui para conversar comigo. Como é que é isso? Bom, uma boa pergunta. Primeiro porque, assim, né, nós investidores anjos, normalmente a gente investe não só em PowerPoint, a gente busca investir em estágio, pelo menos em que o empreendedor tenha o famoso MVP, né, o produto mínimo viável, ou um protótipo, vamos dizer, um protótipo mais bem elaborado. E tenha pelo menos assim, testado isso no mercado, né, inicialmente. Idealmente, se ele tiver já alguns clientes iniciais, melhor ainda, eu acho que vai tornar mais atrativo o negócio, porque a verdade é a seguinte, né? Existe um grande mito da ideia, parece que tem que ter a ideia genial, e não é isso. Na realidade, o que vale é a capacidade de execução, de transformar aquela ideia, aquela oportunidade que você enxergou em algo concreto. Acho que isso que diferencia os melhores empreendedores, é ir lá e fazer coisas, né, reais. Né? Você pega, inclusive, vários exemplos, né? Por exemplo, do Nubank, por exemplo, que é um cartão de crédito, né? Então, não, mas a execução dele é muito diferente, muito diferenciada. Então, por aí você vê realmente que a execução é o que mais vale, e é isso que a gente busca olhar. Agora, como é que a gente pode fazer para pensar como um empreendedor em busca desse primeiro investimento? Eu penso no seguinte, a gente tem que ter efetivamente postura de empreendedor. Você falou que é preciso reconhecer em quem busca um investimento anjo o potencial para realizar aquilo que ele está se propondo a fazer. O que você olha, o que tem que ser demonstrado por aquele que procura você como essas características? Onde é que está o brilho no olho? É só isso ou tem mais coisa? Não, acho que tem mais coisas sim, né? A gente olha várias coisas, né? A gente olha, desde para começar pelo pitch inicial, a gente vê o quanto aquele empresa está preparado, né? Ele se preparou para fazer o pitch dele. Né? Isso já mostra, né, uma certa capacidade de execução. Se a gente vê que é uma coisa bem pensada, bem estruturada, enfim, bem formatada e que tem consistência, a gente vê, poxa, é um empreendedor que pelo menos sabe fazer uma boa apresentação, né? Então já começa com um ponto positivo, né? Mas não é só isso não basta, como eu falei. A gente quer ver o que mais ele fez, o que mais ele executou, né? E eu digo sempre o seguinte, né? Executou com seus recursos próprios, ou recursos, né, os famosos 3 Fs, né? Que é família, amigos, fundadores. Que mostra assim, né? Que se ele fez com pouco dinheiro muita coisa,
é o empreendedor que vai ter a chance de multiplicar meu capital que eu vou investir nele. Não adianta o empreendedor que às vezes chega, né, eu tenho uma ideia fantástica, maravilhosa, mas eu preciso aqui de alguns milhões para começar a pensar, botar alguma ideia na rua. Não, peraí, não precisa disso hoje em dia, né? Hoje a grande vantagem é que, né, com tecnologia digital, você consegue fazer muita coisa com pouquíssimo dinheiro. Então, a ideia é justamente isso, é mostrar o que você consegue transformar daquilo em algo concreto e real. Como é que estão os planos dos anjos do Brasil para os próximos aí, talvez os próximos 2, 3 anos? A gente vem vindo aí de um período bastante quente aí na criação das startups. Acho que o negócio está fervilhando. A gente já ouviu aqui no Remessa Talks que a qualidade está aumentando, a quantidade está aumentando, os cheques estão ficando mais gordos, né? Como é que vocês estão vendo aí os próximos 2 anos nesse horizonte aí das startups? Bom, a gente continua vendo de uma forma bastante positiva, apesar da conjuntura, né, diria assim, geral não ser tão positiva, né? Claro, tivemos o fenômeno da pandemia, ainda estamos passando por isso aqui, é muito ruim por um lado, mas por outro lado, eu digo assim, né, toda crise é momento de oportunidade, é uma frase meio antiga e bem batida, mas continua sendo uma grande verdade. Então, aqueles empreendedores que enxergam dessa forma, abraçam essas oportunidades e conseguem, né, se desenvolver. Então, nesse sentido, a gente continua positivo no sentido de, sim, tem grandes oportunidades que bons empreendedores podem transformar em grandes negócios. E a gente quer continuar assim crescendo, né? O Brasil já atingiu a marca aí de 500 investidores ativos, né? Então, que é uma marca muito importante, mas é como eu falei, o Brasil ainda precisa crescer muito. Então, a gente tem ainda, diria, muito trabalho para poder ampliar esses números cada vez mais. Enfim, acho que independente aí de todas as questões, eu acho que pretendemos continuar nessa toada. E a Altivia? Como é que a Altivia faz esse assessoramento, né? Você já me disse que no que você olha quando o negócio está no estágio inicial. A Altivia pega o investidor um pouquinho mais, o empreendedor um pouquinho mais para frente. O olhar muda e muda aonde? Exatamente. A Altivia, eu acabei fundando muito uma demanda, não foi nem que eu planejei, de empreendedores que estavam em estágios bem mais maduros e que buscaram ajuda para fazer transações de fusões, aquisições, captações de investimentos maiores. E, obviamente, que aí a análise é muito mais ampla, né? A gente olha, né, além do caso da figura dos empreendedores, que é essencial, mas você começa a analisar mais profundamente o mercado, começa a analisar o time como um todo, né? Você já tem um time bem estruturado, bem preparado, com as competências corretas, né? Começa a olhar a tecnologia, quer dizer, a tecnologia que ele está utilizando, se é uma tecnologia também escalável, que pode atingir, né, grandes montantes, grandes mercados, e por aí vai. Quer dizer, então, o conjunto de coisas que a gente olha, obviamente, é bem mais amplo, no sentido que a gente tem que, sim, ter um negócio já mais maduro e preparado para poder ir para o próximo estágio. Como é que você vê a questão do novo marco legal das startups? Ajudou, de alguma forma, tanto a obtenção aí do capital quanto o crescimento dessas empresas? Mudou alguma coisa? Ficou na mesma? Como é que você avalia esse novo marco? Bom, assim, sendo bem sincero, infelizmente o marco legal foi uma frustração, né? A gente vem trabalhando, né? Uma das coisas que a Agios Brasil faz é a parte de políticas públicas, junto com várias outras associações, enfim, com vários outros grupos, no sentido de a gente buscar criar um marco regulatório que fosse mais favorável, né, para as startups, enfim, para estimular mais investidores. Até a gente estava num momento oportuno, quando a taxa de juros estava bem baixa, né, muitos investidores sempre direcionando um grande montante de capital para a Bolsa, e pouco vindo para as startups, mas não tanto quanto o potencial. E como comentei, a gente vinha trabalhando em vários aspectos que eram muito relevantes, né, e infelizmente aí não houve possibilidade desses pontos, né, que a gente considera pontos essenciais, fossem aprovados, enfim, discussões técnicas que acho que nem cabe aqui a discussão. Eu digo assim, o outro lado da moeda, eu digo assim, né, infelizmente a gente tem que olhar assim, pelo menos ele não está atrapalhando em nada, né, que já é o ganho, porque às vezes tem algumas leis aqui, né, como a gente tem aí discussões aí de novas leis que estão surgindo que a gente sabe que não são favoráveis. Então, esse é um lado positivo, não está atrapalhando, e tem pequenos ganhos, sim, pequenos ganhos tem, mas não é o marco que a gente precisaria para impulsionar nosso ecossistema, como aconteceu em outros países, né? Isso é importante ficar claro. A gente não está querendo reinventar a roda, nada disso. É simplesmente seguir as boas práticas que internacionalmente já são adotadas e que o Brasil, infelizmente, ainda não adotou. Mas vamos continuar na batalha aí, esperamos que, né, consigamos aí reverter esse cenário.
Fique tranquilo, porque normalmente quando eu faço essa pergunta para alguém, a resposta é muito parecida. Poderia ter melhorado mais, mas pelo menos não está atrapalhando. É incrível, né, que a gente discutiu tanto para no final das contas chegar a essa conclusão, né? Poderia ser melhor, mas pelo menos não atrapalha, né? Bem a cara do Brasil, né? É uma pena, né? Realmente isso, infelizmente, a gente tem muitas travas aí que são complexas aí em termos de discussão. Então, enfim, não é uma seara que eu diria assim, realmente em algum momento vai precisar ter uma transformação, né, verdadeira aí, talvez de todo o modelo que a gente tem de gestão pública, né? Acho que esse arcabouço, infelizmente, ele realmente não permite que a gente consiga fazer os avanços que a gente precisaria ter, né? Então, esperemos que, né, teremos a eleição que vem, uma nova eleição, quem sabe a gente tem esperança aí de que no próximo tem uma renovação, e essa renovação seja positiva. Uhum. No teu olhar, onde é que estão os segmentos, onde atuam as startups, em quais segmentos atuam as startups que têm maior potencial atualmente no Brasil? A gente sabe aí que, e é uma pergunta que eu costumeiramente faço, né? A gente tem um setor bancário muito desenvolvido no Brasil e, logicamente, as fintechs acabaram aí prosperando muito na cola desse setor. Ele é tão desenvolvido, mas como todos os outros segmentos da economia, ainda tem suas ineficiências e as startups estão ali para corrigir isso. Além das fintechs, onde é que está aí o teu olhar, verificando aí grandes potenciais de negócios em segmentos diferentes operados pelas startups? Bom, na última pesquisa que a gente realizou, né, a gente faz uma pesquisa anual com os investidores, e uma das perguntas que a gente faz é justamente isso, quais são as áreas de maior interesse, né? E nessa última foi interessante que quem despontou em primeiro lugar foi as agritechs, né? Acho que são startups que, obviamente, pela própria vocação natural do Brasil e pela capacidade de inovação tecnológica, né? O Brasil realmente é reconhecido internacionalmente como um país, né, não só um grande produtor agrícola, mas também um grande produtor de inovação agrícola. Então, acho que isso, sem dúvida nenhuma, mostrou atração. Mas também a gente viu muito interesse nas chamadas health techs, né? Startups ligadas ao setor de saúde. Eu acho que a própria pandemia, de certa forma, impulsionou as transformações aí nesse setor. Outro setor também é edtechs, né? Startups na área de tecnologia educacional, e também acho que a pandemia também acho que transformou todos os setores, a verdade é essa, né? Acho que não teve algum impacto, né? Então, mas é outro setor que tem sentido assim uma atração muito grande, além das fintechs, como você falou, que obviamente são startups que já estão no estágio, né, algumas já bem maduras, e por isso, né, a gente vê assim, mas ainda com muito espaço para crescer, né, um mercado gigantesco aí que tem enfim, muita oportunidade. Eu estava avaliando, né, o papel, por exemplo, que a Embrapa teve nos negócios agrícolas. E a Embrapa foi efetivamente, acho que talvez o primeiro grande projeto que levou tecnologia para dentro do campo. E a gente teve ganhos fantásticos de produtividade graças ao aprendizado que as pesquisas, né, feitas pela Embrapa puderam fazer. Então, e aí ela vai desde da forma de plantio até engenharia genética dentro da semente, né? Como é que uma empresa de tecnologia consegue tornar o campo ainda mais eficiente e competitivo? Onde é que estão os gaps aí no setor agrícola que uma startup pode ser muito bem sucedida se conseguir aí tapá-los? Bom, eu não sou expert no setor, tá? Então, vou dizer assim, o que eu conheço, com base no que eu conheço, mas eu acho que as grandes oportunidades estão no processo de aplicação de tecnologias digitais, né? Como você falou, a Embrapa, né? E não só a Embrapa, mas outros institutos de pesquisa, né? Até voltando àquela pergunta inicial, as universidades, né? Elas sempre, né, brasileiras sempre foram muito reconhecidas e estimulando, né, a formação de novos profissionais especializados na área. E a gente sabe que muitos desses profissionais que adquiriram isso viram realmente assim que a aplicação de tecnologias digitais no campo ainda era muito, diria assim, muito básica, né? Muito pouca coisa havia, né, nesse sentido. E eu acho que aí estão as grandes oportunidades, né? Como é que a gente consegue usar, né? Você vê, começou a se usar a tecnologia de satélite, mas agora os drones, né? A chamada agricultura de precisão, que você espalha sensores aí por toda, né, sua plantação e com isso você consegue monitorar como é que está o comportamento, né? Eu sei que, por exemplo, as grandes plantações, é muito difícil você controlar exatamente como está cada região, cada, né, subsegmento delas,
Então, com essas tecnologias, você sim consegue fazer esse mapeamento, esse monitoramento e melhor tratamento de, né, tanto de adubos quanto de proteção, e por aí vai, entendeu? Então, assim, mas mesmo na área de biotech também, não é uma área que eu domino muito, mas eu sei, por exemplo, startups criando defensivos naturais, né, que eu acho que é uma coisa muito importante, né, para tornar nossos alimentos menos contaminados, então acho que é uma coisa muito importante isso, e outras coisas, né, acho que assim, novamente, acho que a evolução tecnológica, por ser exponencial, ela está criando todo dia novas oportunidades, né, a gente vê a entrada da inteligência artificial em diversos setores, e por que não na agricultura, né, acho que, sem dúvida nenhuma, é uma tecnologia que pode, né, resolver diversos problemas que você ainda tem, que você enfrenta, ou melhorar, né, não só problemas, mas melhorar muito. Você falou em termos de produtividade, em termos de planejamento, né, usando, por exemplo, análise preditiva, e por aí vai, né? Reconhecimento de imagem, como eu falei, né, drones sobrevivendo a plantação, e eles automaticamente fazendo reconhecimento de imagem para detectar, né, problemas, enfim, na plantação, e por aí vai, entendeu? Acho que tem muita oportunidade ainda, né, usando essas novas tecnologias que estão surgindo. Legal. Bom, então chegou a hora da gente fazer a nossa mudança aqui, a virada de página. A gente vai agora para a próxima rodada. Chegou a hora da próxima rodada. Na próxima rodada, Cássio, a gente fala um pouquinho mais de investimento, a gente fala um pouquinho mais de dinheiro, né? Eu quero começar essa segunda parte da nossa conversa questionando você sobre o seguinte. O Brasil está muito barato com a desvalorização do real, né? E a gente tem percebido aí uma entrada grande de capital vindo dos fundos estrangeiros, né? Como é que o investidor brasileiro consegue aí disputar uma boa startup para investir com esses caras que estão chegando lá de fora cheio de dinheiro? Esse mercado está competitivo também para poder fazer o cheque? Então, eu vejo de uma forma um pouco diferente, tá? Eu acho que, por mais que possa existir alguma competição, dependendo do tamanho, né, dos fundos, enfim, entre eles, às vezes, um pouco, eu acho que, assim, nós, investidores anjos, a gente obviamente não vai competir com, né, esse capital desses fundos. Eu acho que, ao contrário, a gente agrega valor, né? Porque, obviamente, um fundo estrangeiro que quer investir numa startup brasileira tem a questão da distância, do conhecimento de mercado, enfim, N variáveis, que tem um investidor local que conheça, que esteja próximo, enfim, que entenda todas as questões culturais, regulatórias, etc., vai, sem dúvida nenhuma, dar mais conforto para esse investidor de fora, né, aportar o capital. Então, eu vejo muita colaboração e muita complementaridade, né, de atuação, né, especialmente falando dos investidores anjo, em relação a fundos internacionais. Tem esses grandes investidores fazendo aportes lá na frente, né? Uma série D, uma série E, torna o mercado para o investidor anjo ainda mais, digamos assim, rentável sob o aspecto do negócio? Quer dizer, você consegue olhar para uma startup dizendo assim, ela tem um grande potencial de crescer. Crescendo, tem investimento suficiente no mercado para ela gerar novos aportes. Poxa, lá na frente eu posso sair com um bom crescimento, deixo ela para uma outra fase e volto aqui para o começo dessa linha de produção para investir numa pequena. Isso funciona dessa forma? Sim, sem dúvida. É muito importante, porque possibilita, né, esses investimentos maiores, possibilita primeiro que essas startups escalem mais, ela vá mais longe, né, e, obviamente, multiplicando cada vez mais o seu valor. Isso aumenta o potencial de rentabilidade de nós que entramos logo no começo. Além disso, como você comentou, né, existe a possibilidade, em alguns casos, a gente tem uma saída parcial, enfim, durante esse processo. Às vezes, um investidor que está fazendo uma série D ou E, para ele é interessante comprar uma participação de investidor anjo que entrou no começo, e para nós é bom porque recicla o nosso dinheiro, né? Uma vez que o capital do anjo é próprio, né, a gente sabe que a gente tem uma limitação, né, tamanho do cheque do bolso, dependendo, né, do que a gente pode investir. Então, essa reciclagem, né, que eu chamo, que a gente poder ter uma saída e poder voltar a investir em novas startups é muito importante até para a sustentabilidade de todo o ecossistema. Então, sem dúvida nenhuma, é extremamente importante esses grandes cheques aí entrando aqui no nosso mercado. Então, me fala qual é o tamanho do cheque que você fazia em 2010, quando você começou, e qual é o tamanho do cheque que uma startup hoje precisa na fase de investimento anjo. Ficou mais caro investir hoje? Não sei se ficou mais caro. Assim, claro, os valuations subiram, né? Não podemos negar isso. Os valuations subiram, mas como eu falei, ao mesmo tempo, se você pensa que, né, lá em 2010, quando a gente começou a investir, uma startup, por exemplo, por mais que ela fosse bem, né, o cheque maior que ela talvez conseguisse no fundo, na época, talvez fosse 10, 15, 20 milhões de reais, né, porque não existiam investidores em estágios mais maduros, hoje, como você comentou, tem cheques muito maiores, então ela pode ir muito mais longe. Então, mesmo que eu pague um valuation um pouco maior, hoje,
né, como o potencial dela crescer muito maior, o retorno também vai ser grande, entendeu? Então, eu assim, claro, eu acho que tem um ponto de equilíbrio nessa equação, não dá para entrar num valuation, né, totalmente fora de propósito, porque aí não te traz o retorno. Lembrando que assim, investimento anjo não é investimento de risco ainda, a fase é muito inicial, a gente sabe que se a gente investir em 10, provavelmente 5 não vão dar certo, né? Das outras 5, talvez uma ou duas deem muito certo e que tem meio que, como diz, pagar a conta toda, né? E dar um retorno. Então, ele está falando aí de retornos de múltiplos acima de 20, às vezes 30 vezes. Então, para vocês entenderem que por isso é a questão do valuation, ser o valuation apropriado, que permita você ter esse retorno, para que no saldo da sua carteira você tenha um bom retorno e isso permita que você continue investindo. Ou seja, o investidor anjo é quem toma mais risco, porque pega bem no começo do negócio? Sem dúvida, é exatamente isso. Quer dizer, a gente está preparado, faz parte, né, do modelo, né, como eu falei, e por isso que a gente tem que ter um retorno também proporcionalmente assim, múltiplo maior. Né, obviamente que um fundo que fez um cheque aí de dezenas de milhões, ou centenas de milhões, o retorno absoluto vai ser muito maior que o nosso. Né? Mas o retorno, em termos de múltiplo, nosso tem que ser maior para compensar o risco que a gente está tomando no começo, porque quando ele investe em estágio mais maduro, a taxa de mortalidade é muito menor. E como é que vocês podem auxiliar as startups quando chega na hora de uma série A, por exemplo, e que o investimento está vindo lá de fora, né? A gente aqui na Remessa, a gente ajuda muito as startups que estão nessa fase, principalmente captando dinheiro fora do Brasil. Qual é o papel do anjo também nesse momento, de ajudar nessa internacionalização para a startup poder operar e buscar recursos lá fora? Acho que de várias formas, tá? Primeiro, às vezes, a própria rede de conexões, a gente busca ter conexões com diversos investidores, inclusive de fora, que investem aqui no Brasil, né? Às vezes tem muitos fundos até que tem base aqui no Brasil, mas acabam usando veículos internacionais, né? Então, o investimento em si, formalmente, acaba sendo investimento de fora. Então, a gente pode ajudar desde os contatos iniciais até a preparação dessa startup, né? Em termos de governança, em termos de ter uma estrutura, né, jurídica, contábil, né, organizada, porque nenhum investidor vai fazer um cheque maior se essa startup estiver, né, bagunçada, entendeu? Então, é importante, a gente ajuda toda essa preparação, depois nos contatos e, eventualmente, até na estruturação, porque a gente sabe que se for captar um recurso de fora, é possível que exista a necessidade de fazer algum tipo de reestruturação societária, enfim. E aí a gente usa um pouco da nossa experiência também para orientar, claro. Vai ter que ter uma assessoria jurídica, vai ter que ter assessorias corretas que vão executar, mas a gente, como investidor, pela experiência acumulada, a gente consegue dar uma visão e ajudar esse empreendedor a seguir essa jornada, vamos dizer, com menos fricção. Qual que é o papel dessa etapa, né, de se internacionalizar na cabeça do empreendedor? E eu pergunto isso porque a gente não tem uma cabeça muito internacional aqui no Brasil, a gente fica muito olhando para nós mesmos. E aí você diz para o rapaz, muitas vezes muito jovem, uma quantidade de vezes muito grande, primeiro negócio, que ele precisa abrir uma empresa lá fora. Qual que é o choque dele? Ele tem medo, ele hesita, ele acha que tem algum problema nisso? Como é que é essa relação? Como é que é esse papo? Realmente assim, existe, né, às vezes novos empreendedores têm um certo desconhecimento de como é que é isso, né, e como é que funciona, enfim, às vezes você fala algumas coisas, pode parecer ter uns tabus, né, a gente fala às vezes em offshore, né, o pessoal offshore acho que já é coisa, sabe, meio escusa, não tem nada a ver, na realidade, muito pelo contrário, né, são instrumentos plenamente legais, né, juridicamente, enfim, desde que você faça, claro, da forma correta. Então, é natural, realmente existe, como você falou, um desconhecimento. E aí entra muito, como eu falei, a experiência acumulada muitas vezes que a gente consegue, né? E aí, como normalmente nós investimos em grupos, né? Normalmente são 5, 10, 15, 20, às vezes até mais investidores, sempre tem algum, né, de investidores desses grupos que tem essa experiência, né, de às vezes ter feito alguma transação desse tipo. E aí a gente vai ajudar empreendedores exatamente a fazer, executar isso dessa forma. Então, é aí que a gente entra mesmo, né, agregando valor para esse empreendedor, desmistificando e coordenando, às vezes, junto com ele, todo o processo. Como é que está esse conjunto vou chamar desse ambiente onde estão as startups,
para as trocas de experiência. Vocês, como investidores, vocês estão conectados a outros investidores? As startups estão conectadas a outras startups? E aí, quando é hora de fazer o encontro entre vocês, vocês conseguem passar essas experiências? Vocês dizem assim, olha, eu tenho um aporte para fazer, acho que ele pode ter, na segunda etapa de fazer esse aporte, ele precisa de alguém, de um investidor com esse perfil, vocês conseguem indicar investidores? Como é que essa rede de relacionamento que faz o dinheiro efetivamente chegar até as startups da melhor forma possível? Perfeito, sim, a gente tem uma conexão forte aí, por exemplo, entre os anjos, tem Anjos do Brasil, mas a gente tem diversas outras redes de investidores anjos parceiras, em que inclusive a gente co-investe muitas vezes junto com eles, às vezes na mesma rodada, às vezes em rodadas seguintes a gente compartilha as oportunidades para eles investirem também, já investidas, e assim vai, né? E além disso, que eu falei, a gente também tem um relacionamento que a gente busca manter com os fundos, porque de certa forma a gente somos originação de startups já qualificadas, já preparadas para receberem esse aporte. Então, como eu falei, assim, é um ecossistema bastante colaborativo, né? A nossa filosofia, até da Anjos do Brasil, essa é 100% colaborativa, né? A gente entende assim que não deve haver nenhum tipo de, vamos dizer, transação. Claro, pode existir alguma competição saudável, sim, desde que seja totalmente saudável, né? No sentido que a gente tem que construir algo juntos, né? Nós estamos aqui competindo para um tirar do outro, né? A gente está trabalhando para justamente fazer novas coisas, né? E quando a gente fala isso, não tem por que não colaborar, muito pelo contrário, é só através da colaboração que a gente consegue fazer essa união de forças para chegar num estágio mais maduro do nosso ecossistema e das startups. Você que está lidando aí com muita startup logo no início da jornada do negócio, você consegue ver uma diversidade de histórias entre os empreendedores? E quando eu falo de diversidade, eu estou falando das diversidades que normalmente a gente debate na nossa sociedade, né? Quer dizer, a presença feminina, a presença do negro, a presença da minoria. Você tem sentido que essa parcela da sociedade, que normalmente não é vista como CEO, fundador, cofundador de startup, elas estão aparecendo mais para vocês e vocês estão encontrando novas possibilidades de negócio, com gente que sai um pouquinho daquele perfil bastante conhecido, bastante batido, daqueles 3 rapazes cabeludos numa garagem? Ótima pergunta, né? Esse é um tema super relevante que a gente olha com muita atenção, né? Que são diversidade por gênero, diversidade, enfim, por raça, seja por que for, a gente não só entende como existem estudos que comprovam que a diversidade ela é muito positiva, né? Ela gera mais valor, gera mais potencial de resultados, né? Então, obviamente que, obviamente, em primeiro lugar, é porque a gente acredita que todo mundo tem que ter oportunidade igual, né, para conseguir construir seus negócios, construir sua vida, mas não só por isso também, eu digo assim, né, os investidores falam, gente, façam por esse motivo, né, para todo mundo ter a mesma oportunidade, mas façam também porque isso gera mais resultado para vocês no final do dia, né? Então acho que é uma conjunção de fatores positivos. É um desafio ainda, sendo bem sincero com você, a gente ainda tem poucas startups que eu falei que tem uma certa diversidade, né, por gênero, graças a Deus está crescendo isso, né? Eu, por exemplo, faço parte até de um grupo internacional chamado Astia, em que estimula o empreendedorismo feminino, por exemplo. E na própria Anjos a gente tem buscado cada vez estimular também empreendedores que vêm de outros. A gente tem uma vertical chamada de investimento de impacto, né? Anjos de impacto, que a gente busca também empreendedores que vêm de outras, né? De outras origens, com outros perfis, e a gente sabe que tem grandes oportunidades para serem endereçadas e essas pessoas, obviamente, têm um conhecimento melhor do que nós para fazer isso, né? Então, por que não apoiá-las? E com isso todo mundo vai ter uma relação produtiva para a sociedade como um todo, né? Até porque investimento anjo, óbvio, a gente tem que ter retorno financeiro, tem que ter, mas eu digo assim, todo investidor investe não só pelo retorno financeiro, ele investe muito pelo propósito. O propósito é ajudar esses empreendedores, de colaborar para que a gente faça a diferença para a nossa sociedade, né? Não é retorno puramente financeiro. Quanto é que essa diversidade, digamos assim, influencia no acesso ao investimento? Porque a gente está falando de algumas coisas aqui que são bem características, né? Que você falou. A gente chega até vocês, muitas vezes por indicação, vocês indicam um outro fundo para investir, mas para chegar pela primeira indicação, existe a necessidade de uma rede inicial de relacionamento.
E aí, certamente, esses empreendedores que fazem parte das minorias, digamos assim, eles vão ter certamente uma dificuldade maior de relacionamento para chegar até o fundo. Como é que você consegue compensar essa desvantagem de rede de relacionamento na fase inicial dos investimentos das startups? Bom, o que a gente busca fazer é ser proativo, né? Não só, você falou, a gente recebe por indicação e são sempre super bem-vindas, né? Mas você não pode ficar só parado esperando isso, né? A gente tem que ir atrás, né? A gente ajudou vários programas de diversidade, a gente, por exemplo, apoiou um programa do BID nessa área de diversidade racial, como eu falei, a gente apoia vários programas de diversidade na área de empreendedoras feminino e por aí vai. Então a gente tem que ser proativo, não basta ficar esperando sentando, porque como você falou, você acaba ficando restrito ao seu círculo de relacionamento e acaba havendo uma exclusão. Então o processo é ir atrás, realmente buscar aonde não está, né, na sua proximidade. É isso que a gente tem buscado fazer cada vez mais. E entre regiões do Brasil? A gente já falou um pouquinho da diversidade social e a diversidade geográfica, né? Logicamente, a gente sabe que onde estão os polos de desenvolvimento das startups. Normalmente, eles estão em cidades mais desenvolvidas, cidades mais ricas, que tem uma rede de ensino também mais apurada. Mas se a gente está falando aí da capacidade empreendedora das pessoas, essa capacidade empreendedora está espalhada pelo país aí, se bobear, de uma forma bastante equilibrada. Como é que a gente acha startups fora dos grandes centros? Excelente pergunta, Rui, até porque essa foi uma das motivações quando eu fundei a Anjos Brasil, né? Logo no começo, né, quando eu comecei, antes de fundar até como investidor anjo, eu comecei a ser procurado por pessoas de outras regiões, né, ou buscando investimento, ou pessoas querendo investir e não sabendo como fazer. Então, a Anjos Brasil, quando eu fundei, era justamente com o objetivo de fomentar esses grupos a nível nacional. Então, a gente tem espalhados o que a gente chama de núcleos regionais. Eu diria assim, praticamente quase o Brasil todo. A gente tem investidores em todo o Brasil, né, quase todos os estados brasileiros, e a gente busca estimular que esses investidores busquem ali na sua região, quem são os empreendedores, né? Eu lembro que no começo eu viajei muito pelo Brasil para falar sobre o tema, me convidavam, pediam, e o que mais me chamou a atenção é que eu falei, qualquer lugar que eu ia, sempre você encontrava empreendedores excepcionais, né? Pessoas que realmente que tinham aquela, não só a vontade de fazer, mas a dedicação, a perseverança de fazer aquilo acontecer. Então, você falou, não existe uma concentração aqui em São Paulo, enfim, em algumas outras cidades, né, em algumas outras capitais, mas a gente tem, sem dúvida, né, excelentes empreendedores espalhados em todo o Brasil. A gente quer que eles, né, se desenvolvam seus próprios ecossistemas locais também, né? Por que não? A gente sabe que se vem todo mundo aqui, a concentração só aumenta, né, aqui em São Paulo, e acaba se deixando, né, muita gente para trás. E o que a gente não quer é exatamente o contrário. A gente quer que o Brasil todo se desenvolva através do empreendedorismo. Cássio, a gente está no nosso minuto final e eu queria pedir uma grande gentileza para você. Que você pudesse deixar uma mensagem para esses jovens empreendedores que têm essa ideia e que estão aí perdidos nesse primeiro momento de buscar um investimento. Qual é a dica de ouro que um investidor anjo pode dar para quem está bem perdido logo no começo dessa jornada? Bom, acho que um conjunto de coisas, né? Primeiro, ler, pesquisar. Existe muito conteúdo disponível no próprio site da Anjos Brasil. A gente gera muito conteúdo, né? Orientando esses empreendedores, explicando como é que é o processo de se preparar, como ele deve abordar o investidor, enfim. Acho que tem muito conteúdo para você ler e aprender. Obviamente que a gente sabe que não adianta teoria só, você tem que ir um pouco para a prática. Acho que se relacionar com outros empreendedores da sua região, do seu ecossistema, hoje existem muitas plataformas, algumas até online, em que você pode se conectar com outros empreendedores também para trocar experiências, enfim, para ver apresentações de outros empreendedores, aprender por exemplos. E por fim, óbvio, né, o que vale no final do dia é você praticar, executar, né, e para execução, não ter medo, né, acho que você é jovem, você, né, assim, teu risco de oportunidade é muito menor, então por que não ir lá e tentar praticar, exercitar, sempre muito atento, muito aberto a ouvir seu cliente, ouvir, enfim, e quando eu digo ouvir, é ouvir de forma inteligente, perceber o que realmente, né, o outro lado está, né, precisando, o que ele está sentindo, e a partir daí você conseguir, dessa escutativa inteligente, atender aquela necessidade. Perfeito.
Cássio Espina, fundador da Anjos do Brasil e da Altiva Ventures. Quero te agradecer demais aí por esse tempo que você dedicou ao Remessa Talks para poder falar sobre o investimento anjo, para poder falar sobre empreendedorismo, para dar dicas para os jovens empreendedores que estão começando o seu negócio e para estimular quem já está aí em diferentes fases do seu negócio. Muito obrigado mesmo pela sua participação aqui. Eu quero agradecer também você que nos acompanhou, que esteve com a gente até aqui. Lembrando aí, não deixe de curtir o nosso canal, ative lá o sininho, né, que é muito importante para você poder receber os novos conteúdos. E a gente vai se encontrar na próxima semana, aí, no nosso próximo encontro do Remessa Talks. O Remessa Talks, lembrando você, que é uma produção da Remessa Online, principal plataforma digital brasileira de transferências internacionais, parceira das startups e dos investidores nas operações de aportes de capitais. Valeu e até a próxima semana. Obrigado. Esse foi o Remessa Talks, websérie da Remessa Online. A gente se encontra na próxima rodada.